A proposta pedagógica dos materiais da editora Positivo é interacionista, ou seja, a relação entre o indivíduo e a sociedade. Além disso, a química vem cobrar qual é a relação desse indivíduo com a cultura presente nessa sociedade, ou seja, a química do cotidiano. Além disso, o material de química trabalha muito as questões relativas às propriedades, ou seja, o mundo macro, a estrutura, o mundo micro, e a linguagem que relaciona essa estrutura com a propriedade. O livro didático da área de Química ele é composto por 3 volumes, um para cada série do ensino médio. Dentro de cada volume, nós temos 3 unidades divididas em 11 capítulos. Essa estrutura é basicamente a mesma estrutura de outros livros didáticos da editora Positivo. Especificamente, o livro de Química ele contém um mini projeto na abertura de cada unidade, sendo desenvolvido ao longo dos capítulos que compõem essa unidade. Algumas seções do livro são comuns às outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, conexões, investigação científica, o espaço da tecnologia e cotidiano, e outras são específicas do livro de Química, como a seção Química e Ambiente e a seção Mais Química. A seção Atividades é comum a todas as áreas dos materiais do ensino médio da editora Positivo e constam ao final de cada capítulo. Essas atividades são pensadas para discutir as competências trabalhadas dentro do capítulo com base na resolução de problemas. Problemas que podem ser desde problemas cotidianos até problemas científicos. Além disso, ao final da unidade, nós temos uma seção chamada Testando seus conhecimentos, que são questões de vestibulares e itens do Enem, liberados pelo INEP. Esses itens se referem ao conteúdo trabalhado em todos os capítulos que compõem esta unidade. No meio do material, nós temos ainda seções específicas com atividades, como por exemplo a seção Conexões. Nesta seção, trabalha-se a relação da química com outras áreas do conhecimento, como a história, geografia, filosofia, sociologia, biologia, enfim, outras áreas. E dentro dessas áreas, nós temos questões multidisciplinares, questões que trabalham além da química, a sua relação com outros conteúdos conceituais. Outro exemplo pode ser a seção Investigação Científica, que são experimentos. E as questões presentes nessa seção são questões e atividades relativas aos resultados experimentais obtidos pelos alunos. As propostas de avaliação da obra de Química estão divididas em 3 grupos principais. O primeiro deles a gente chama de portfólio, o segundo são as etapas do desenvolvimento do mini projeto e a terceira, os mapas conceituais. No caso do portfólio, ele agrega todas as avaliações desenvolvidas pelo aluno ao longo do ano e permite avaliar a sua evolução com o tempo. No caso dos mini projetos, nós temos etapas específicas com o desenvolvimento de algumas situações que podem ser coletivas ou individuais e permitem com que o professor avalie a sua produção. E por fim, os mapas conceituais são ferramentas que permitem ao professor avaliar a possibilidade de conexões entre os conceitos-chave. Essa ferramenta nova, presente em muitos materiais didáticos, nos dá a possibilidade da formulação de hierarquia de conceitos por meio de palavras de ligação. Isso, para o professor, está explicado dentro do manual, dando o passo a passo de como é feito essa montagem. Além disso, dentro de cada capítulo, há uma sugestão de mapa para que o aluno elabore e que pode ser, então, avaliado pelo professor. O livro didático foi escrito conversando a todo instante o livro do aluno com o manual de orientações pedagógicas para o professor. Dessa forma, na elaboração do seu plano de aula, o professor encontra ferramentas que vão subsidiar o seu trabalho, como, por exemplo, as competências trabalhadas dentro desse plano, as possibilidades de interação entre diferentes áreas com os conhecimentos privilegiados e também textos de formação metodológica para o professor. Além disso, no manual do professor, nós temos textos multidisciplinares que permitem atividades que relacionem áreas do conhecimento de forma a englobar mais de um contexto dentro da mesma aula, e o plano de trabalho do professor, que deve ser feito previamente, antes da chegada na sua sala de aula, ele necessita de encaminhamentos específicos. E esses encaminhamentos estão na seção dentro do manual do professor chamada Encaminhamentos Didáticos.